Como eu disse para você, as tarifas de 25% anunciadas pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros continuam repercutindo e agora ganharam um capítulo a mais no debate internacional. Durante uma audiência nos Estados Unidos, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que este seria o pior momento possível para a adoção das sanções e fez um apelo para que a medida não seja implementada. Essa declaração chama a atenção pelo contexto político e diplomático, já que o tema envolve as relações entre Brasil e Estados Unidos e também tem repercussão, claro, no cenário eleitoral brasileiro. Quem analisa o peso dessa fala e o impacto que ela pode ter é a nossa colunista Milena Teixeira. Milena, muito boa tarde. Você acompanhou aí durante o dia a fala do Flávio Bolsonaro durante essa audiência. Como você avalia o que foi dito e o que é que você acha que pode trazer de benefícios políticos nesse momento para a campanha do Flávio? Boa tarde, Rafael. Boa tarde à nossa audiência. Pois é, hoje o dia aqui, a expectativa, né, não só da política, como também do mercado financeiro, Rafael, foi justamente a participação do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro nessa audiência que discutiu se o Brasil, se produtos brasileiros, na verdade, vão ser taxados ou não em até 25%. E aí, Rafael, como você bem disse, já abriu falando, o senador Flávio Bolsonaro ele mudou um pouco o tom. Veja, em uma carta ele pediu para adiar, né, essa questão das tarifas, para que isso fosse revisto e conversado depois do período eleitoral. Mas hoje não. Hoje ele defendeu, a gente já viu aí, né, ele defendeu que uma tarifa, que o Brasil ser tarifado nesse momento, na verdade ele disse, né, que era o pior momento para o Brasil começar a vir a ser tarifado. Ele também defendeu o PIX, PIX, que é uma ferramenta brasileira que está na mira aí dos Estados Unidos, né? Mira de investigação do governo americano. Então ele fez a defesa do PIX, dizendo inclusive que, olha, o PIX começou no governo do meu pai, no governo de Jair Bolsonaro. Também criticou, claro, o presidente Lula. Ele falou que o presidente Lula aproveitava essa questão do tarifaço para beneficiar a ele e a campanha dele, né? Eles todos estão em campanha. E então ele fez essa mudança. O que a gente vê, né? Eu até conversei aqui com algumas fontes, já começo a tentar repercutir isso com os integrantes da campanha de Lula, é justamente essa mudança no tom do discurso, né? De fazer essa defesa severa do PIX e também de falar, olha, a gente não tem que ser taxado nem agora, nem em outro momento, nem agora, é o pior momento aqui para o Brasil ser taxado. E não é à toa que ele está fazendo isso, viu, Rafael? Porque toda vez que o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, seu irmão, né, deputado federal cassado, que eles tentam agir em relação aí aos Estados Unidos, algum tipo de negociação, o governo brasileiro vai para cima e diz que eles estão atuando, né, contra o país, chamam eles de entreguistas, até em outras ocasiões isso já aconteceu. Então, o que a gente tem do lado do governo Lula, ali dos aliados, na verdade, do presidente Lula, é justamente repetir esse discurso de soberania, né, dizer que Flávio Bolsonaro foi para lá para atuar contra o país. E do outro lado, a gente tem hoje o Flávio Bolsonaro tentando reverter essa ideia, porque as pesquisas já mostraram, né, que ali uma quest que saiu, não vou me recordar o número exatamente agora, mas que esse discurso da soberania ia muito bem, né, da defesa da soberania ia muito bem para o presidente Lula. Então ele vai lá, muda esse tom e tenta aí reverter, dizer, né, olha, a gente está tentando aqui atuar para reverter essa questão do tarifaço, dessas tarifas que podem ser impostas pelos Estados Unidos a partir do dia 15 de julho. Então, os aliados do presidente Lula avaliam que tem uma mudança um pouco no tom do Flávio Bolsonaro, a gente vê isso também. Agora a gente tem que ver na prática se isso vai acontecer, né? Qual vai ser a medida que os Estados Unidos vai tomar, porque isso pode ou não beneficiar o senador Flávio Bolsonaro. A gente tem que ver também com o empresariado. Ontem eu até publiquei na minha coluna no portal Metrópolis, uma informação de que parte dos empresários que inclusive participaram dessa audiência, estava preocupado, né, que a audiência tomasse ali um tom político e que isso pudesse prejudicar, então, as negociações finais. Lembrando que o governo brasileiro, os empresários vinham falando aqui nos últimos dias, eu conversava e tentava ver como é que está a negociação, né, porque eles estão tentando negociar a todo momento, diziam que estavam vendo uma resistência muito grande por parte
aí do governo americano em tentar rever essa questão. Então, vamos ver o que se a ida do Flávio Bolsonaro lá, do deputado federal caçado Eduardo Bolsonaro, vai ter algum efeito para que o Brasil não venha a ser tarifado. E aí, novamente, tem essa questão da defesa do PIX que ele fez aí. Inclusive, lembrando que a ferramenta passou a funcionar no governo de Jair Bolsonaro, no governo de seu pai. Rafael. Milena, você citou, né? Ontem mesmo a gente trouxe aqui no Agora Metrópolis a sua matéria sobre os empresários, a preocupação deles. Você citou aí de novo como eles foram ouvidos. Nesse primeiro momento, o Flávio acabou de falar, faz muito pouco tempo, mas você acredita que, de fato, essa fala de de Flávio Bolsonaro, ela pode impactar, inclusive, nessa relação com os empresários? Pergunto por quê. A gente sabe que o empresariado brasileiro, ele tem uma certa relutância quando o assunto é defesa do governo Lula. Isso não é de agora, desde dos primeiros mandatos do presidente Lula. Só que nesse momento a gente vê vários representantes desse empresariado nos Estados Unidos tentando exatamente barrar esse tarifaço, indo contra o que inicialmente era falado por Flávio. Ele mudou o discurso agora, defende aí que não exista mais tarifas, não é mais só uma questão de quando acontecer as eleições. Como é que esse empresariado recebeu essas falas de Flávio Bolsonaro nesse primeiro momento? Essa mudança, Rafael, no discurso, né? Estou tentando falar com alguns empresários que estão lá, inclusive, é uma coisa que chama a atenção dos empresários. Eles tinham medo que o discurso dele, do Flávio Bolsonaro, ficasse muito na questão política, nessa questão mesmo combativa em relação ao presidente Lula, mas o que a gente viu foi justamente esse pedido para que o Brasil não seja tarifado, essa defesa muito grande do PIX, mas o receio que eles tinham, né, era que se a fala dele ficasse ali muito politizada e tal, e isso não surtisse nenhum efeito durante para pedir mesmo para que o governo americano reveja essa questão. Então, eu acho que o que eles esperavam, na verdade, estavam preocupados, não foi tanto um fator assim que pegou, porque o senador Flávio Bolsonaro fez a defesa, né, aí do PIX e também, Rafael, pediu para que o Brasil não seja tarifado em nenhum momento. Ele abre dizendo, né, esse é o pior momento para que o Brasil seja tarifado. Acho que eu conversei com uma pessoa, na verdade, que está lá, que disse que não sabe, me falou assim, olha, eu não sei se essa fala dele vai ter tanto efeito assim, mas ao menos não há uma politização, não foi uma politização tão grande do tema. Então, eles avaliam isso. Olha, a gente não sabe se vai ter tanto efeito assim na prática, porque tem uma resistência muito grande do governo americano, mas a gente não viu uma fala tão politizada, né? Outros pontos foram citados nessa questão, Rafael. Conversava há pouco com o Reinaldo Azevedo sobre essa viagem do Flávio Bolsonaro, sobre a fala dele durante essa audiência. E um dos pontos tocados é do quão o próprio PL, não o PL direto relacionado a ele, mas os partidos em seus estados, os que podem ser candidatos a governador, ao Senado, o quanto eles estão sentindo falta da presença do Flávio nessa definição desses palanques, até para poder saber quem são os nomes que vão dar apoio a ele nesses estados. Você acredita que agora, depois que acabou essa viagem de Flávio, ele falou sobre o tarifaço, usou toda essa estrutura dele, vai poder aí capitalizar em cima dessa viagem? Ele finalmente vai poder olhar para a pré-campanha, viajar para os estados? Lembrando que essa é a 6ª vez que ele vai para os Estados Unidos, só em 2026, e vários estados que são considerados chaves ainda não foram visitados por ele. Olha, a gente viu também, o PL da Paraíba divulgou nota ontem afirmando que ele cancelou uma agenda da Paraíba, não, PL de Pernambuco. Ele havia cancelado com o pessoal da Paraíba na semana passada. Ele tinha uma agenda marcada, né, em Pernambuco, em Recife, na verdade, na capital de Pernambuco, para quinta-feira, e ele remarcou essa agenda, Rafael, porque vai passar mais um dia nos Estados Unidos, segundo esse comunicado do PL de Pernambuco. Lembrando que ele precisa fazer acenos ao Nordeste, que é o maior reduto eleitoral do presidente Lula. Na semana passada, ele remarcou a agenda, ele não participou do São João de Campina Grande. É uma grande festa do estado, é considerado o maior São João do mundo. Então, assim, ia ter uma exposição, né, bem grande dele no estado. Ele remarcou essa agenda para ir para os Estados Unidos.
Ontem ele remarcou também a ida dele, cancelou, na verdade, né? Ele remarca, mas ele cancela primeiro a ida dele para Pernambuco, porque ele disse que vai passar mais um dia nos Estados Unidos. Ou seja, ele cancela a agenda em 2 estados importantes do Nordeste, numa região que ele não costuma, que ele não vai tão bem eleitoralmente quando a gente compara com o presidente Lula, para estar nos Estados Unidos. Ele está precisando costurar, amarrar ainda os palanques em alguns estados brasileiros e realmente é preciso que ele esteja aqui para isso, né? Então há uma preocupação sim de uma ala do PL que acha que, inclusive, que defende que ele nem deveria ir para os Estados Unidos, porque ele precisa resolver, né? Arrumar casa, como dizem, e a gente viu que só para essa viagem aí ele cancelou 2 agendas, né, em estados importantes, em estados que ele precisa buscar eleitor. Ô Milena, eu sei que você é baiana, então você não tem culpa, mas agora você arrumou uma briga. Você falou que Campina Grande tem o maior São João do mundo, eu também concordo, mas tem Caruaru, lá no Pernambuco, que briga. Então aqui, só para apaziguar os ânimos, a gente está falando de política, vamos ser políticos. São os 2 maiores São Joões do mundo, lá em Caruaru e Campina Grande, só para não trazer confusão aqui no programa, deixar só para o Flávio resolver as visitas que ele tem que fazer lá no Nordeste. Mas aqui eu digo, viu, que eles estão aí disputando, porque a Bahia não entrou ainda nessa disputa. Quando entrar, a Bahia ganha. Tô brincando, gente. Então, qual é o maior carnaval do mundo, Milena? Carnaval, com certeza, Recife tenta entrar, né, na disputa, mas o maior carnaval do mundo é o de Salvador, não tem jeito. É o Nesse de assunto, Salvador, né? Tem nesse essa assunto não briga tem aí do disputa baiano com o política, né? pernambucano. Nesse assunto é sem disputa política, é A gente certeza. passaria todo o programa falando aqui sobre isso, sobre essa questão, com certeza. Milena, muito obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Obrigada, 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 gente. E boa semana pra gente. Olha, vamos dar uma pequena pausa para você que acompanha a gente na TV. Quem está no YouTube, a gente segue aqui dizendo o seguinte: enquanto